Bem, de volta com o artigo 5º da Constituição da República, nós vamos falar agora do inciso 16. Podem marcar o inciso 16 no material de vocês. Nós estamos falando a respeito da liberdade de reunião, ou seja, do direito de reunir-se pacificamente, sem armas, com outras pessoas, nos espaços de livre circulação pública, independentemente de autorização do Estado, tá? Então existe uma liberdade natural, existe um direito natural de reunião entre as pessoas nos espaços públicos, numa praça, por exemplo, tá? Então o que nos diz aí o artigo 5º, inciso 16 da Constituição? Vejam só. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Vou ler de novo, ó. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Atenção, cuidado, estamos falando de uma questão recorrente em termos de concursos públicos. Primeira coisa, a reunião precisa ser pacífica. E se é uma reunião pacífica, naturalmente é uma reunião sem armas. Então imagine um caso prático de concurso, tá? Eu tenho uma manifestação de policiais militares em praça pública. Os policiais estão ali reunidos, se manifestando, né? Pedindo, por exemplo, aumento salarial, melhores condições de trabalho. Eles possuem todo o direito de fazer isso? Claro que sim, tá? Agora, podem estar armados? Claro que não. A Constituição é claríssima. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas. Então, se eu tenho uma manifestação de policiais, os policiais eles possuem todo o direito de se manifestarem, mas não podem fazer isso armados, tá? Qualquer tipo de arma, diga-se passagem, tá? Então, eu tenho que observar primeiramente que a finalidade da reunião é uma finalidade pacífica e que, naturalmente, eu estou falando de uma reunião sem armas, tá? Outro detalhe. Tem que ser em locais abertos ao público. O que isso significa? É qualquer tipo de espaço público? Não significa que eu posso fazer exercer esse direito de manifestação dentro dos bens públicos, dentro de qualquer espaço público. Precisa ser um espaço de livre circulação. Então, por exemplo, pode ser numa rua, numa avenida, em praça pública. Agora, eu não posso, sob pretexto de exercer o meu direito de reunião, invadir um prédio público e exercer esse direito de reunião dentro do prédio público, ou seja, dentro do espaço público, do bem público, tá? É importante perceber aqui que nós estamos falando de locais abertos ao público, ou seja, locais de livre circulação. Uma questão natural, decorrente até mesmo da liberdade de locomoção, do direito de ir, vir e permanecer. Lembre-se também o seguinte, o direito de reunião, ele decorre não apenas da liberdade de locomoção, mas também da liberdade de expressão, do pluralismo político, uma questão natural, tá? E justamente por isso, justamente por decorrer, do pluralismo político, dessa liberdade de expressão, eu tenho que lembrar que ele independe de qualquer tipo de autorização do Estado. Grifem isso aí, no inciso 16. Independentemente de autorização. Talvez seja a questão mais comum nos concursos públicos. Independe de autorização, tá? O direito de reunião, tá certo? Uma questão natural. Por que é uma questão natural? Ora, se vivemos em um Estado democrático de direito, se vivemos em um país que tem por fundamento o pluralismo político, se o próprio artigo 5º da Constituição assegura liberdade de expressão e liberdade de locomoção, naturalmente, as pessoas podem se encontrar nos espaços de livre circulação pública, nos espaços públicos, tá? E debaterem ideias, manifestarem, debaterem filosofias, ideologias, enfim, existe uma liberdade de livre manifestação do pensamento, seja de uma forma individual, por qualquer pessoa, seja de uma forma coletiva, exercida, por exemplo, no âmbito do direito de reunião, dessa liberdade de reunião. Nesse sentido, a apostila de direito constitucional, ela traz
todo esse comentário. A professora Marcele Machado, nós colocamos aí na apostila de Direito Constitucional algo que é inerente ao direito de reunião e que vocês precisam perceber, sobretudo se estiverem fazendo concursos para a CESP, tá? Onde a organizadora, melhor dizendo, seja a CESP ou seja a ESAF. Olha só o que a gente tem aqui, ó. O que é o direito de reunião em termos práticos, né? É um direito público subjetivo, de grande abrangência, que visa a coligação com outras pessoas para fim lícito. Não se compreende a liberdade de reunião sem que os participantes possam discutir, pois o direito de reunião abrange não só o direito de organizá-la e convocá-la, como de total participação ativa. O direito de reunião apresenta-se ao mesmo tempo como um direito individual em relação a cada um dos participantes e um direito coletivo no tocante ao exercício conjunto, ao seu exercício conjunto, sendo uma manifestação coletiva da liberdade de expressão, capaz de ensejar a livre discussão de ideias e sua publicidade, tá? Então percebam esse detalhe, né? Esse detalhe importantíssimo da liberdade de reunião, que está atrelada à liberdade de expressão, à liberdade de locomoção, ao próprio fundamento do pluralismo político e, por que não dizer, ao próprio Estado Democrático de Direito. Em um Estado Democrático de Direito, existe liberdade de expressão, existe liberdade de locomoção, existe liberdade de reunião. Questão fundamental para qualquer Estado que se diz democrático, tá? Agora é o seguinte, a gente precisa observar também algumas características com relação aos elementos do direito de reunião. Quais são os elementos do direito de reunião? Nós colocamos na apostila, ó, elementos: pluralidade de participantes, tempo, finalidade e lugar, tá? Então, ó, pluralidade de participantes, tempo, finalidade e lugar são os elementos do direito de reunião, dessa liberdade de reunião. E uma questão que muitas vezes cai no concurso e pouca gente percebe, pouca gente se lembra disso, é a questão do tempo. Atenção com a característica, com o elemento tempo. O que nós temos aqui, ó? Tempo. Deve ter duração limitada, em virtude de seu caráter temporário e episódico, pois se o caráter for de permanência, lícito, tá? Se o caráter for de permanência, tratar-se-á de associação. Lê de novo, ó. Deve ter duração limitada, em virtude de seu caráter temporário e episódico, pois se o caráter for de permanência, tratar-se-á de associação. O que eu preciso perceber? Uma coisa é a característica, o elemento tempo no direito de associação. Outra coisa é o elemento tempo no direito de reunião. Quando se fala do elemento tempo no direito de reunião, é naturalmente o direito de reunião, a reunião que se realiza em espaço público, ela naturalmente tem um caráter temporário, episódico, ou seja, não é algo constante, algo permanente, diferente da associação. As pessoas, quando elas ingressam numa associação e participam das reuniões da associação, aquelas reuniões elas possuem uma agenda, ou seja, possuem um caráter de permanência, de constância, diferente do direito de reunião em praça pública. Eu estou falando de algo episódico, algo temporário, tá? Então atenção, cuidado aí com essa comparação do elemento tempo no direito de reunião e no direito de associação. Quem gosta muito disso é a CESP, tá? E a ESAF naquelas provas de certo e errado. Então atenção com esses detalhes que são questões, que são detalhes importantes, tá? Então, ó, quais são os elementos, do direito de reunião? Eu tenho pluralidade de participantes, tempo, finalidade e lugar. Na apostila de Direito Constitucional, vocês vão encontrar todas essas características, todos esses elementos devidamente explicados. Agora, para finalizar o nosso vídeo, para a gente abordar aí 90%, 99% das questões que envolvem os concursos públicos, é importante a gente perceber que se o direito de reunião for frustrado por parte do Estado, tá? Se houver aí, um impedimento arbitrário, ilegal por parte do Estado, qual é o remédio constitucional cabível? Mandado de segurança, tá? Então é o seguinte, ó, remédio constitucional. A tutela jurídica do direito de reunião se efetiva pelo mandado de segurança e não pelo habeas corpus. Vou ler de novo, ó. A tutela jurídica do direito de reunião, ou seja, a proteção, se houver qualquer tipo de ameaça ou lesão ao direito de reunião, a tutela jurídica do direito de reunião se efetiva pelo mandado de segurança e não pelo habeas corpus, pois, nesse caso, a liberdade de locomoção eventualmente atingida é simples direito meio,
ou pressuposto para o pleno exercício de outro direito, o direito líquido e certo de reunião, tá? Então, se eu falo de uma lesão ao direito de reunião ou de uma ameaça de lesão ao direito de reunião, qual é o remédio constitucional cabível? Mandado de segurança, tá? O fato de uma pessoa ser impedida, por exemplo, de se chegar até uma reunião, eu estou falando de um impedimento, né? Numa questão que é meio para ela exercer o direito de reunião. Então, eu não posso ter qualquer tipo de impedimento que venha a frustrar a pessoa de participar e de exercer o seu direito de reunião. Se porventura isso acontecer, qual é o remédio constitucional cabível? O remédio constitucional cabível é o mandado de segurança e não o habeas corpus, tá? Tá na apostila. É uma questão importante e, sobretudo, né, em concursos aí que prezam mais pela interpretação do texto constitucional. Quem for fazer prova da CESP, quem for fazer prova da ESAF, cuidado com essa questão relacionada aí ao remédio constitucional. O mandado de segurança é que é o remédio constitucional correto e não o habeas corpus, ok? Bem, no nosso próximo vídeo, nós vamos iniciar os estudos sobre liberdade de associação, ou seja, a liberdade de associação, ela está agrupada no artigo 5º, inciso 17 até o inciso 21. Então, nós vamos tratar, né, nos nossos próximos vídeos aí, da liberdade de associação, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, continuando o artigo 5º da Constituição da República.